e o amor de Jesus nos envolva. Nesta noite, nesta casa, que tenhamos muita tranquilidade, muita serenidade em nossas vidas. Não só nesse momento, mas em nossas vidas, né? Que é importante a gente ter. O tema que a gente vai refletir, vai conversar na noite de hoje está dentro do livro dos Espíritos, a segunda parte do capítulo 10, das ocupações e missões dos Espíritos. Ou seja, não é dos espíritas, é dos espíritos. É quando a gente retorna ao mundo espiritual. Então a gente vai ver aí como é essa parte aí das ocupações e missões dos espíritos. Então tá aqui, capítulo 10, das ocupações e missões dos espíritos. Interessante que eu me lembro que quando desencarnava alguém, ou desencarna, tem pessoas que dizem assim, que tem um descanso eterno, não é? E eu ficava já me imaginando assim, né? Imaginando essa frase, refletindo, né? O descanso eterno. Eterno é uma coisa que não tem fim. Imagine, a gente aqui, quando fica de repouso por um tempo, que é obrigado a ficar de repouso, não é Lorenô, olha a cara dele, que a gente é obrigado a ficar de repouso, a seguir, a ficar quietinho, a gente consegue por muito tempo. Daqui a pouco a gente tá fazendo trela, tava Bete aperreada, que Laurenô tava fazendo trela. Laurenô não pode fazer trela, Laurenô, você operou o coração, você tem que ter o repouso, tem que, né? Então a gente não consegue durante muito tempo. Quer ver uma prova bem dificilzinha também? É quando a gente usa um gesso, uma tala, uma coisa assim, que tá com aquele membro imobilizado, né? Então a vontade de tirar antes do tempo, tem gente que tira antes do tempo, porque não consegue ficar muito tempo com o bracinho ou a perninha lá naquela posição. Então assim, não consegue ficar muito tempo parado. Então eu fico imaginando assim, quando se deseja o descanso eterno, ou seja, morreu, agora vai ter o descanso eterno. Olha, não vamos desejar isso não. Vamos desejar que a pessoa seja bem recebido, seja acolhido no mundo dos espíritos, quando retorna ao mundo espiritual. Que ele seja atendido nas suas necessidades. E que se ele estava doente aqui, que ele se recupere o mais rápido possível para continuar a sua jornada evolutiva. Então a gente deve mentalizar e solicitar isso aos nossos entes queridos. Porque a vida permanece, né? E o espírito permanece em atividade, em ativa, né? Ativos. E teve essa preocupação aqui, né? E Kardec faz as perguntas, né? A espiritualidade. Alguma outra coisa incumbe aos espíritos fazer que não seja melhorar-se pessoalmente, ou seja, ele tem que cuidar só dele? Será que depois que a gente desencarna, agora eu vou, sabe, me concentrar, né? Vou concentrar em mim, minhas forças para eu me melhorar. Tudo bem, é louvável, mas será que é apenas isso? Aí ele disse que os espíritos eles concorrem para a harmonia do universo, executando as vontades de Deus, cujos ministros eles são. Então os espíritos, quanto mais evoluem, mais recebe responsabilidades, de acordo com o seu grau evolutivo. Então chegam até a ser ministros de Deus. Olha só, né? Que coisa maravilhosa, né? A vida espírita é uma ocupação contínua, não tem parada. Mas que nada tem de penosa, como a vida na terra, porque não há fadiga corporal, nem as angústias das necessidades. Olha que beleza! Olha, só a gente se vê livre da fadiga corporal, principalmente a gente vai chegando na idade, né? O tempo vai passando, e a gente sente a fadiga, né? A gente vinha conversando sobre isso. Então a gente não chega a um ponto que a gente não tem mais aquela disposição, aquele ânimo, aquela coragem, a gente já não se locomove com tanta rapidez, a gente tem as nossas limitações com as nossas idades, porque o organismo vai se desgastando naturalmente, faz parte, vai envelhecendo. Então isso aí faz parte. Então, no mundo dos espíritos, nós não temos o corpo corporal, não temos o corpo material. Material aqui, igual o nosso, não tem. Então ele não sente essa fadiga, não sente.
Tanto é que nem tem essa dificuldade de locomoção como a gente tem aqui, de andar mais devagar, tem que ter mais paciência com o idoso, tudinho, né? Muitas vezes a gente vê, quando vai no shopping, observem as famílias ou as pessoas andando. 2, 3 na frente, desembestado, e quem tem mais idade atrás, mais devagarzinho. Não tem paciência de acompanhar, nem de dar o braço. Sai andando na frente, assim, 2, 4 passos na frente, e a pessoa sozinha atrás. Muitas vezes eu vejo isso. Eu observo e eu já começo a cobrar isso da minha família também, porque já começo a observar que também já estão fazendo comigo. É interessante, né? E ele diz que também não tem as angústias das necessidades. Olha, a gente tem a necessidade aqui de se alimentar, a gente tem a necessidade de abastecer a casa, a necessidade de abastecer o carro, quem tem carro, a necessidade de abastecer a água, a luz, né? Tudo mantém abastecido, não é isso? Abastecer o nosso corpo com energia, com remédio, com vitamina, e lá não precisa disso, já que a gente não tem um corpo físico, a gente é desprovido disso. Então as necessidades lá são diferentes das nossas necessidades aqui. E olha que a gente tem períodos na vida da gente que a gente fica muito angustiado, muito ansioso, principalmente quem tem família, quem tem filhos, tudinho, que quando passa por alguma crise financeira, alguma situação, que angústia, porque não pode suprir as necessidades deles. Né? Muitos pais ficam angustiados pela necessidade, porque eles não estão podendo cobrir as necessidades da sua prole, dos seus filhos. E isso gera angústia. Lá não tem esse tipo de angústia. Não é bom, não? Veja que libertação, né? Aí a outra pergunta. Também desempenham função útil no universo os espíritos inferiores e imperfeitos? Olha, se é inferior e imperfeito, será que vale de alguma coisa? Ou só os superiores, os espíritos já evoluídos, já elevados, que têm suas missões, seu trabalho lá? Será que a gente tem alguma ocupação, alguma necessidade lá? Ele disse, todos têm deveres a cumprir. Todos. Vejam só, não são só os superiores, não. Nós, inferiores, também vamos ter ocupações. Aí ele dá um exemplo aqui, materialmente falando, que para a construção de um edifício aqui, nós precisamos de um zelador, nós precisamos de um servente, nós precisamos de um ajudante pedreiro, nós precisamos de um pedreiro, nós precisamos de um engenheiro, nós precisamos de diversos profissionais para construir, para subir aquele alicerce daquele prédio. Então, todos, o mais instruído e o menos instruído, tem ocupação e útil. Todos têm utilidade. Então, a gente não vai ficar de braços cruzados por conta disso. Eu não sei vocês, estou dizendo para mim, né? Porque vocês já são mais elevados. Olha, que todo mundo gosta, né? Aí ele diz, tem atribuições especiais cada espírito? Será que tem? Em casa, a gente tem atribuição especial cada pessoa? Tem. Quem é pai, quem é mãe, quem é filho, quem é, né? Como é que se diz? O trabalhador do lar, né? Então, tem também. Agora vamos dizer que eles assim. Todos temos que habitar em toda parte e adquirir o conhecimento de todas as coisas, porque para a gente atingir a perfeição, gente, a gente precisa ter conhecimento pleno. E para ter conhecimento pleno, a gente precisa conhecer tudo. Presidindo sucessivamente ao que se efetua em todos os pontos do universo, como diz o Eclesiastes, há tempo para tudo. Há tempo para tudo. Engraçado que a gente aqui, como a gente tem muita limitação com o tempo, com horários, com tudo, a gente diz assim, eu não tenho mais tempo para isso. Para mim já passou. Não é? A gente não escuta? Mas, como nós somos espíritos imortais, há tempo para tudo. Aí tem, eu não tive tempo de estudar, eu não tive, mas vai ter. Vai ter oportunidade, porque a oportunidade é dada a todos. E não se estuda só aqui, não. No plano espiritual tem escolas, tem universidades, tem tudo. Quem se lembra de Nosso Lar? Olha, tem um capítulo do Nosso Lar que mostra preparando cursos preparatórios para a pessoa reencarnar, para se dar bem nas tarefas domésticas em casa. Olha só, que interessante, né? Porque a gente vê pessoas muitas vezes assumem a responsabilidade de um lar e dizem assim, eu não sei cozinhar um feijão, eu não sei cozinhar um arroz. Outro diz, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo. Aí se juntam
e começam um já tem um pouco mais de experiência em alguma coisa, vão trocando ideias. Então tem, como é que se diz, estudos, né? Práticas lá, como aqui tem os pais, tem o curso de noivo, curso de pais. Quem vai adotar criança tem um curso para adoção, você para passar na adoção tem que fazer um curso. Isso aí são preparos para não jogar a tarefa assim para você e você ficar perdido. Então, se aqui a gente vê esses cursos que a gente sente a necessidade e tem que fazer, lá no mundo espiritual mais ainda, porque tudo que a gente tem aqui, como já dizia antes, é uma cópia mal feita do que existe no mundo espiritual. Veja só, uma cópia mal feita do mundo espiritual. Então, ele diz, tem tempo para tudo. Assim, tal espírito cumpre hoje neste mundo o seu destino, tal outro cumprirá ou já cumpriu o seu em época diversa na terra, na água e no ar. Então, não existe obstáculo para a evolução e para o crescimento do espírito, né? São permanentes para cada um e estão nas atribuições exclusivas de certas classes as funções que os espíritos desempenham na ordem das coisas. Aí ele diz, todos têm que percorrer os diferentes graus de escala para se aperfeiçoarem. Deus, que é justo, não poderia ter dado a uns a ciência sem trabalho, destinando outros a só adquirirem com esforço. A bondade de Deus, a sabedoria de Deus é infinita. É infinita. Às vezes a gente vê a pessoa em casa assim se queixando, dizendo assim, mas eu não tive a oportunidade e nem vou ter. Nessa existência, eu não vou ter a oportunidade, vamos dizer, eu acho tão bonito quem é médico, eu acho tão bonito de quem é veterinário, eu acho tão bonito de quem é um arquiteto, mas eu não tenho, nem tive a oportunidade, eu acho muito difícil eu ter. Às vezes a gente tem até certas habilidades, certos desejos, certos anseios, mas devido às circunstâncias, às dificuldades da vida, muitas vezes a gente tem que deixar aquilo de lado, aquele sonho, aquele projeto para depois. E às vezes acontece da existência corporal terminar e você não realizar aquele sonho, aquele desejo. E quando ele diz aqui que tem tempo para tudo e é dada oportunidade para todos indistintamente, e como a gente vai ter que conhecer, ter o conhecimento de tudo, a gente vai passar por todas as áreas. Vejam só, a gente vai chegar ao ponto e o momento de sentir essa necessidade de desenvolver-se a este ponto. Não é interessante? É interessante. Muito, isso aí me deixou muito assim a pensar sobre as coisas, porque eu pensava em fazer um curso, desejava, tinha um sonho de fazer um curso, mas era muito pobre. A dificuldade de estudar era muito grande, não podia pagar um cursinho, não podia ter um preparo para uma universidade federal, não podia pagar uma universidade privada, tinha que ir para a universidade federal e não conseguia acessar a universidade porque eu não tinha o preparo suficiente, a concorrência é muito grande e eu não tinha o preparo porque eu não tinha condições, nem ninguém dentro de casa para me ajudar, porque meus pais, minha mãe era semi-analfabeta, nem para esclarecer sobre uma tarefa do colégio, ela não tinha. Não tinha, a gente não tinha suporte dentro de casa. Dos meus irmãos, eu fui a única que consegui entrar numa universidade. Os outros demais não conseguiram. Então a gente vê assim as dificuldades. E aí vai chegar a oportunidade para todos, indistintamente. Basta a gente querer e batalhar e buscar no mundo espiritual e não se acomodar, né? Porque a gente passa um tempo realmente meio acomodadozinho assim, meio entregue, né? A outra pergunta. Já não tendo o que adquirir, os espíritos da ordem mais elevada se acham em repouso absoluto ou também lhes tocam ocupações? Ou seja, quando você chegar ao Supremo, meu Deus, imagina, conhecimento lá em cima, viu, Vitória? Dos seus estudos, das suas pesquisas, porque é uma estudiosa, das suas pesquisas, imagine, eu já estudei tudo, e agora? Será que eu vou entrar na ociosidade? Como é que vai ficar a minha situação agora? O que é que ele diz aqui? Que chega naquela elevação, viu? Já no espírito já bem elevado, né? Aí ele diz, como a gente estava falando antes, que querias que fizesse na eternidade? A ociosidade eterna seria um suplício eterno.
seria um suplício eterno. Então o espírito sempre busca o que fazer, o que aprender, onde se ocupar, onde servir, onde se doar. Então ele vai ocupar outras tarefas, onde ele vai agora colocar o conhecimento dele em prática. Ajudar no universo, ajudar na harmonização do universo. Vejam, Jesus é responsável pelo planeta Terra, é o nosso governador espiritual, e não só do planeta Terra não, mas de alguns outros planetas que fazem parte do nosso sistema solar. Vejam a grandiosidade de um espírito desse. Então chega um ponto que vai cada vez mais trabalhando, se dedicando, e ele já tem muita evolução. Porque a gente vai ver aqui mais adiante que chega um momento da nossa evolução que tem espíritos que já recebem as ordens diretamente de Deus. A gente tem aqui como modelo quem? Jesus. Qual o nosso modelo e guia perfeito para a gente seguir? Jesus. E assim mesmo, tem muitos aqui que ainda não acreditam que Jesus veio, ainda estão esperando Jesus vir. Veja o grau evolutivo, como difere de uma criatura para outra. De umas para outras, né? Oi. A gente fica atarefado para cuidar de uma casa, imagina Jesus cuidar de uma terra dessa. Pois é, a gente fica, né? Para administrar um lar, né? Imagine só. Às vezes a gente diz assim, eu não vou dar conta disso. Senhor, me perdoe, mas eu não vou dar conta disso. Ai, está pesado demais, está difícil demais. Imagine a gente chegar a um ponto, né, de governar o planeta, né? E diz mais, Jesus diz que enquanto houver uma lágrima, enquanto houver um ranger de dentes aqui no planeta, ele não se afasta. Olha, se a gente está sempre recebendo espíritos inferiores, espíritos imperfeitos, a gente é espírito de terceira categoria, né? Então ele vai passar muito tempo aqui ainda com a gente, não vai não? Muito tempo, porque daqui que esse planeta aqui mude para regeneração e depois para outros e outros, porque a regeneração ainda está próximo do provas e expiações. Ainda não é perfeito. Mas isso prova o amor e a bondade de Deus, que Ele não abandona seus filhos em momento algum. A gente está sempre em boas companhias, né? De que natureza são as ocupações desses espíritos já elevados? Ele diz, receber diretamente as ordens de Deus. A gente não tem nem ideia ainda de como é Deus. A gente tem dificuldade de entender Deus, de compreender Deus, devido às nossas limitações, das nossas inferioridades. A gente ainda tem. Então, tem espíritos que já recebem as ordens, que veem Deus, recebem as ordens dele. Então, isso prova que a evolução é constante e é para todos nós. São incessantes as ocupações dos espíritos, eles incessantes sim, atendendo-se ao que sempre ativos os seus pensamentos, porquanto vivem pelo pensamento. Então, como a gente sabe que o pensamento não para, pensamento é força e energia, então trabalham pelo pensamento, não é trabalho como a gente aqui, pega a vassoura, menino, pega o pano, pega o rodo, ó, bota a roupa na máquina, tira a roupa do varal, ó, vai chover. Não são esses tipos de tarefa, não. É diferente. Olha a panela no fogo, vai queimar, olha, né? Essas coisas, então é diferente a tarefa. Então, os trabalhos é pelo pensamento. Importa, porém, não identifiqueis as ocupações dos espíritos com as ocupações materiais dos homens. Às vezes fica até difícil a gente comparar. Essa mesma atividade lhes constitui um gozo pela consciência de que têm de ser úteis. Sentem-se felizes. Vejam, um certo espírito que cometeu o suicídio, está naquele livro Memórias de um Suicida, e quando ele se encontra no mundo espiritual, ele tem a consciência da grande bobagem que ele fez